Olá pessoal, respostas de sábado número 75. Então, para você que é novo aqui no canal, não conhece, entrou nesse vídeo, todo sábado eu respondo algumas perguntas que as pessoas fazem no sábado passado. Isso quer dizer o quê? Que lá no Respostas de Sábado 74, as pessoas fizeram algumas perguntas, óbvio, sobre som, equipamentos de som anos 70, anos 80. E aí no Resposta de Sábado número 75, sábado agora, eu estou respondendo as perguntas. Então se você tem interesse, tem alguma curiosidade, algum detalhe que você queira saber sobre essa geração de equipamento, faça uma pergunta nesse vídeo, que lá no sábado que vem, se possível, no número 76, eu vou responder as perguntas, ok? Só lembrando, essas perguntas que eu vou responder hoje no número 75, eu vou responder as perguntas que foram feitas até quarta-feira às 18h46. Então se você fez alguma pergunta após esse horário, após essa data, refaça nesse vídeo que aí eu posso responder, porque aqui eu já finalizei aqui a minha listinha de perguntas, ok? Gostaria de agradecer também todos os comentários, eu leio todos os comentários, né? Então eu respondo normalmente as perguntas que tem interrogação e os comentários eu leio todos aí, agradeço os comentários. Então, nesse canal aqui, a gente só conversa sobre essa geração de equipamento, amplificador, receiver, tudo dos anos 70, nacional, importado anos 70, anos 80. A gente faz comparativo, demonstração, mostra as compras que a gente faz, coloca equipamento à venda. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, inscreva-se no canal e também ative o sininho para ser notificado toda vez que entrar um vídeo novo, tá? E para você que é inscrito e vai se inscrever, não esquece de dar o like para ajudar aí o canal. Então vamos lá, as perguntas não são tantas, então eu posso ir um pouco mais lento, né? Conversar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, se eu lembrar de mais algum outro recado, eu deixo durante o vídeo aí. Vamos lá. Esqueci do mais importante. Todo sábado a gente fez uma grande sequência, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição desse vídeo. A gente fez uma grande sequência de plano de fundo. Qual foi o plano de fundo? VUs de LED, VUs de ponteiro, vários VUs. Ainda tem muito VU para mostrar, mas eu resolvi dar um intervalo aí e agora vamos iniciar uma nova série que é mostrando as fitas, né? Porque não tem coisa mais legal, mais clássica dos anos 80 que os tipos de fitas que saíram. Então tem várias fitas com vários formatos, é bem bacana, bem legal. Então hoje a gente vai iniciar aqui com essa clássica fita nacional da Gradiente, uma fita metal, a famosa rolinho, né? Não poderia deixar de iniciar essa série aí de fitas com essa fita aí. Mas a gente vai ver outras fitas aí até enjoar. Daí depois a gente muda para outra coisa, outro plano de fundo, volta para os VUs ou faz alguma outra coisa aí, tá? Então vamos lá, agora sim, vamos às perguntas de sábado passado. ADD 5.0, rotação rápida nos dois tapes, como regular? Cara, eu não me lembro de ter aberto algum ADD 5.0, para quem não sabe, é o último tape deck aí, JVC Gradiente que saiu, né? A linha 5.0. Eu não lembro de ter aberto um equipamento desse, então realmente, por quê? Por que você não abriu um equipamento desse? Porque tinha época que você comprava um equipamento desse 5.0, vendia o receiver e o deck se encostava num canto, porque ninguém queria tape deck nessa época. Então eu não me lembro de fazer manutenção num tape desse. Mas, se você está me dizendo aqui que os dois tape decks, os dois lados do tape estão com rotação rápida, provavelmente ele já é um equipamento que só tem um motor. Então, provavelmente você vai ter que fazer uma regulagem nesse motor que vai regular os dois tapes. Ou talvez ele tenha dois motores e tenha uma regulagem para os dois motores, pode ser. E aí você me pergunta lá, aonde regular o tape deck? Você vai ter que abrir o tape deck ou então baixar o esquema dele, o manual de serviço, procurar qual é o equivalente JVC ao 5.0 e procurar o esquema dele lá. Então ele tem duas opções de regulagem. Ou ele é na bunda do motor, né? Você vai ter que pegar uma chavinha plástica, injetar lá e fazer a regulagem. Tem vários vídeos aí no YouTube de como regular motor de tape deck. Então pode ser na bunda do motor, né, que seria mais fácil, ou então ele deve ter algum trimpote no própria placa, no próprio circuito ali, ele deve ter alguma placa, algum trimpote, e normalmente vai estar escrito motor,
speed, alguma coisa lá nesse trim-pot. Se não tiver, você vai ter que procurar o manual de serviço e aí você consegue regular por esse trim-pot. Por isso que eu disse que pode ser que sejam dois motores com uma regulagem só, e é por isso que os dois estão atrasados, ou então, ou rápidos, como você falou, ou então ser um motor só, que era uma coisa que eles faziam. Um equipamento duplo deck com um motor só, né? Correndo para um lado, correndo para o outro, engrenagem para o outro, para tentar girar os dois motores com um motor só. Então é isso. Ou pode ser na bunda do motor, que você vai fazer a regulagem, ou em algum trim-pot no circuito, e aí só que você vai ter que descobrir exatamente aonde é isso aí no circuito, né? Aí é uma questão de uma pesquisa, como eu disse, no manual de serviço e tudo mais, para tentar descobrir exatamente onde é. Continuando. VUs magnético para funcionar. Então ele pergunta como que funciona um VU, né? O VU. O VU basicamente é como se fosse um alto-falante. É exatamente isso aí. Ele tem um ímã, né? Com uma bobina de fio, que conforme... quase um motor, né? Digamos assim. Basicamente isso. Quase um motor, quase uma bobina de alto-falante, mais ou menos por aí. Né? Então ele tem um sistema magnético com uma bobina que vai recebendo carga, e essa carga vai aumentando ali e ele vai batendo. Então sim, ele tem um enrolamento e tem um sistema magnético que faz esse enrolamento ir para frente e para trás. Quais são os cuidados que você tem que ter com isso? É aquilo, não deixar cair sujeira lá dentro, por isso que eles são blindados, né? Você põe lá a capinha bem blindada, tal, para não entrar sujeira de maneira nenhuma, não pode entrar nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de fiapo de metal, nada, porque pode danificar. Esse mesmo equipamento que está tocando aqui, um deles, eu percebo que de vez em quando ele trava. Mas pode ser que não seja o próprio sistema, né, a bobina lá do VU. Pode ser algum problema que ele esteja torto, ou às vezes o que acontece? Acontece o desplacamento do painel. Então, digamos assim, você tem aquele visor lá atrás, né, e aquele visor a cola acaba saindo e ele pula para frente, ele fica solto. Aí ele começa a enroscar no VU, no ponteiro e enroscar. Então tem várias coisas. Então, para você, quando tem algum defeito num VU, né, você tem que analisar vários detalhes. O pior deles é simplesmente descabelar ali o fiozinho da bobina dele e aí já era, né? Tem que trocar tudo aí. Eu até tenho um VU que eu preciso, um vídeo que eu tô para fazer aí de VU, vou ter que agilizar esse vídeo aí. Qual o melhor receiver? Polivox? E qual o melhor? Polivox ou Gradiente? Dificilmente você vai dizer assim, então tá. Qual que é melhor? Um Polivox ou um Gradiente? Tá, mas você quer comparar um 1660 com um PR1500? Daí é óbvio que é o Gradiente. Mas você quer comparar um 4250 com um S96? Bom, aí é óbvio que é o Polivox. Então não tem como dizer para você se um Polivox ou um Gradiente é melhor. Depende do modelo, tá? Então vai depender muito do modelo do aparelho. Qual o melhor receiver Polivox? Bom, na teoria, o melhor receiver Polivox seria o 4250. Na teoria, seria o 4250, PR4250. Aí você vai me perguntar qual é a tua opinião. Bom, a minha opinião, o melhor receiver, por mais que ele tenha vários problemas de ronco, barulho e tudo mais, na minha opinião, o mais bonito e o melhor, né? Então o conjunto bonito e melhor é o PR2200. Da Polivox, mais antigo, tá? Mas isso é a minha opinião e isso é uma série que eu vou postar aí mais pra frente. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que é eu tô pensando em botar o título assim, opinião sincera, né? Porque muita gente me pergunta, quando eu faço uma demonstração do equipamento, eu vou lá, falo, não, é bacana isso, mas às vezes não dou minha opinião sincera. E eu vou começar a fazer isso, pegar os equipamentos e dar a minha opinião sincera sobre o equipamento, tá? Então é uma série nova que eu vou iniciar aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ver isso aí em breve, tá? Só que eu quero compartilhar, casar, né? Opinião sincera com um comparativo. Então eu quero primeiro demonstrar o equipamento, aí você vai, assiste, vê o equipamento, todas as funções, tudo. Eu tenho vários comparativos já, vou deixar alguns aqui comparativos não, uma demonstração do equipamento, né? Mostrando o equipamento, dando as características dele. Então vou deixar aqui alguns na descrição. E aí você depois de ver esse demonstrativo, depois eu vou lá e falo a minha opinião sincera, né? O que eu acho, o que eu não acho do equipamento, tá? E justamente nesse 4250 e nesse PR2200 seria uma boa experiência de dizer assim, o que eu acho legal nesse, o que eu acho ruim naquele, né? Mas, então, na teoria, o melhor receiver Polivox seria o 4250, mas, como eu disse, na minha opinião, é o PR2200. Motor de tapes, tem diferenças? Bom, tem, né? Várias diferenças. Tem motor de tape que você tem... acho que
a principal diferença, o principal problema de você adaptar um motor que não é do equipamento em um equipamento, né, é com relação ao lado que ele gira. Porque, exemplo, se você está com um motor, esse daqui é um 2.800, então o motor está desse lado aqui, do teu lado esquerdo alto, né? E aí o que acontece? Como o carrinho está aqui, então ele gira assim, certo? Só que se você pegar esse motor e passar para cá e ele começar a girar assim, ele não vai funcionar. Ele tem que fazer o contrário. Então acho que o pior detalhe de substituir um motor pelo outro é você tem que ver o lado. Ele tem que estar no mesmo lado do mecanismo. Porque se ele estiver do outro lado, alguém fala assim, inverte a polaridade, ele trabalha ao contrário. Cara, não, né? Tipo, esse tipo de adaptação, quando a gente começa a falar muito aqui no YouTube isso, muitos técnicos, muitas pessoas inteligentes vão vir e começar a criticar esse tipo de adaptação. Mas, cara, às vezes tem alguns equipamentos que você não consegue salvar. Exemplo, se você pegar um CD 2800, você pode botar o motor do CD 4000, do 3700, do 2800, do 106, do 96, de vários equipamentos que servem um motor nele, sem problema nenhum. Mas tem alguns motores, exemplo, do Sony 30BS, do Sony 206 SD, do Sony 5 FX, tem alguns motores que eles são meio que específicos para aquele aparelho. Aí como que você vai encontrar um motor para colocar um motor de época ou até tirar de uma sucata para pôr naquele equipamento? Aí você vai ter que substituir por um outro que seja mais fácil de encontrar, né? E aí tem muita gente que vai falar assim, não, esse motor aí, ele gira mais rápido, ele é mais lento, ele não dá certo, tem que ser específico. Cara, às vezes para salvar um tempo você pode adaptar. A única coisa que você tem que fazer depois de adaptar é fazer um bom teste, para ver se ele vai realmente aguentar, girar, tocar, não vai ficar baixando rotação no final, no início, esse tipo de coisa assim. Mas isso quando você tem um motor que gira para o mesmo lado, né? Então tem vários detalhes aí que adaptar um motor em um tape deck não é muito fácil. Por outro lado, muita gente pode falar assim, é muito fácil, é só colocar qualquer um. Mas se eu falo isso aqui, as pessoas vão falar assim, não é bem assim, não tem que colocar o motor certo. Então, cara, hoje em dia, para salvar um equipamento desse, tem 40 anos, você não encontra mais peça de reposição tão fácil. Então, às vezes você tem que, sambar ali, né, e dar uma sambadinha e tentar se acertar. Mas uma coisa que eu digo é, faz um teste bem bacana para ver se deu certo. Pioneer VSX 817, 7 canais, versus Aiva 340. Então ele falou lá que o Pioneer dele dá mais som que o Aiva do amigo dele, só que o Aiva tem 340 watts e o Pioneer tem 120 watts. Primeiro, a Aiva, você sabe que foi a Aiva que inventou, quando veio pro Brasil, inventou esse monte de número aí, foi enganado, né? Quando eu falo lá, não, o AC500 tem 30 watts por canal, um exemplo. Eu falo, não, mas, pô, um Aiva lá tem 2000, eu não vou nem bater muito nessa tecla, mas foi a Aiva que inventou essas histórias aí e que veio com esses números super faturados aí. Bom, mas no teu caso não é esse o problema. O teu problema é o seguinte, que o teu Pioneer VSX 817 7 canais, ele é 120 watts, só que provavelmente ele é dividido, porque ele tem 7 canais. Tem que entender que são 7 amplificadores lá dentro, né? Ou, não é 7 amplificadores, um puxa, põe o que eles faziam no surround e tal. Não sei, só sei que o teu equipamento é 7 canais. Então você não tem como comparar um equipamento 7 canais de home theater, que vai amplificar 7 caixas com sinais diferentes, né? Então ele tem que amplificar o surround de uma maneira, o frontal de outra, o frontal, as caixas centrais de outra. Então não tem como, isso aí é dividido, essa potência é dividida entre todos esses canais. Não é a mesma coisa de você pegar um equipamento que tem A e B e falar que é o mesmo amplificador que está tocando. Não, 7 canais ele é totalmente dividido. E já o Aiva é estéreo. Então é por isso que tem essa diferença aí dos sistemas, tá? P2 no H2 e no IA2. Então ele tem um P2, ligou no H2 e quer saber se ele consegue ligar o IA2. Normal, você vai puxar lá da outra saída do H2, né? Você vai entrar com o P2 numa conexão do H2 e vai sair da outra conexão do H2 para o IA2. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que essa saída que está saindo do H2, ela está sendo pré-amplificada pelo P2. Então é a mesma coisa que eu jogar o P2 diretamente na entrada auxiliar do IA2. E aí tem um outro problema, que é o quê? Que esse P2 ele está excitando uma H2. Então você vai lá no P2, vai dar pau, 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 e a H2 vai estar tocando. Só que esse mesmo intensidade de sinal que está jogando no H2 está indo pro IA2. Então você vai ter que ter um controle de volume do IA2.
né? Então você vai deixar num volume lá, vou dando pau no P2 e H2 está aguentando. Só que o IA2 já não está mais aguentando. Aí você vai ter que baixar o volume do IA2. Consegue entender? Você vai ter um controle no P2, tanto para o H2 que tem 250 watts, como para o A2 que só tem 80. Então você tem que tomar cuidado com os volumes aí. Talvez seria mais fácil jogar o IA2 direto. Vai depender muito dos equipamentos que você tem aí, como que você vai fazer a ligação. Exemplo, vou usar o IA2 para agudo. Aí você vai tirar tudo grave e tal, e talvez até ele suporte, né? Mas depende muito. Mas você entendeu, né? Que o P2 vai excitar tanto o H2 como o IA2. É a mesma coisa que você tem um acelerador acelerando um motor 1.0 e um motor 2000. Eu tô do lado do 2000, tô vendo a rotação do 2000. A rotação do 2000 tá tranquilo, tá beleza. Mas é o mesmo acelerador do 1.0 que tá esgoelando lá. Entendeu? Mais ou menos essa comparação aí. Vídeo 1050 com pré, fazer vídeo. Não tem como fazer um vídeo do 1050 sendo utilizado como pré-amplificador por um único motivo. Eu não tenho um 1050. Então eu não tenho um receiver 1050 para fazer um vídeo mostrando como que sai de pré. Mas não tem muito segredo, né? É só sair o pré dele e ligar no amplificador. Não tem muito segredo, mas infelizmente eu não tenho 1050 para fazer um vídeo. Model 1300 com pré no H2. Não dá, né? Não dá para ligar o 1300 no H2. Faz o seguinte, assiste o vídeo aqui que eu fiz um comparativo entre o Model 1300 e o STR 1250. Se você tivesse um 1250, você conseguiria ligar esse 1250 na H2. Mas como você tem um Model 1300, você não consegue, assista o vídeo do comparativo que você vai entender o porquê. Então não dá para ligar o 1300 no H2. Receiver Sansui 4900 é bom? É um equipamento que a gente chama assim de entrada, né? O pessoal chama hoje de entrada. Para mim era o básico, né? Esse aí é um receiver básico. Hoje o pessoal chama tecnicamente de receiver de entrada. Então é um receiver de entrada, bem simplesinho, né? É bom? É quando você pega bem conservado, bem inteiro. Mas o problema é que hoje em dia esse tipo de equipamento já passou pela mão de muita gente que queria tocar caixa Aiva, queria tocar caixa Sonic, queria tocar Sub. E esse tipo de equipamento tem um certo problema com relação à impedância. Baixou a impedância, torra. Então tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Se for um equipamento bem zerado, bem original, vale a pena. Mas se for um equipamento muito judiado, eu passo. Eu realmente passaria. Sansui, essa linha Z, pra mim... Só se fosse um 7900, acho que 7800, mas teria que ser muito zerado e bem original. Bem difícil de encontrar um equipamento desse hoje em dia assim. S95 com caixas 4 ohms, 4 caixas. Não dá. Se você utilizar 4 caixas de 4 ohms no S95, vai baixar para 2 e você vai simplesmente, provavelmente vai queimar os fusíveis, ou talvez não, ou talvez torre direto, aí você vai ver uma fumacinha subindo e aí já era. Então não dá para ligar caixas de 4 ohms, 4 caixas. Na verdade dá, mas aí você não pode ligar em paralelo, você vai ter que ligar em série, tá? Então você vai ter que fazer uma série nesse teu equipamento aí para ligar. Mas se você for lá simplesmente pegar as 4 caixas e ligar no A mais B lá, e a hora que você acionar o A mais B, ele para na hora, tá? Talvez não pare, né? Talvez funcione, que nem o pessoal fala da H2, que ela trabalha em 2 ohms e tal, mas cara, não adianta nada trabalhar com a H2, sendo que se aumentar um pouquinho o volume lá, ela já vai começar a distorcer, o V-limiter lá vai começar a atuar. 5000 System com caixas Vox 145, som abafado. Primeira coisa que você tem que verificar é, bom, o teu pré está funcionando perfeito, está regulando graves e agudos, o power está tocando perfeito. Sagrado é ter algum problema nos tweeter ou nos médios da Vox 145. Se eu não me engano, não posso estar enganado, preciso dar uma verificada, mas eu acho que os tweeters são ligados em série da Vox 145. Então pode ser que um deles estando queimado, você já perde todo o agudo. Um médio estando queimado, você já perde todo o médio. Então, digamos, se você queimou um só, eu queimei um, mas o outro teria que funcionar, não, porque está em série, aí já era. Então provavelmente a tua caixa lá está com os médios e com os tweeters totalmente parados. Se não for isso, né, então você vai ter que tirar um, medir, aí está funcionando, não é? Não. Por que ele não funciona quando está tudo ligado? Porque é em série. Então não adianta nada você tirar ele e testar ele sozinho, você tem que testar tudo, os 2 tweeter e os 2 médios, tá? Ou pode ser até o divisor, né? Aqueles potenciômetros de fio pode ter dado algum problema, alguma coisa assim. Às vezes até mesmo ele tá lá, você nunca mexeu nele, ele travou lá e tá oxidado. Se você mexer nele lá, você vai sentir que ele vai voltar ao agudo, daí de repente ele volta, fica falhando, então pode ser isso. Então no teu caso ali, o teu System 5000 estar abafado, o som provavelmente é agudo e médio queimado, com certeza.
E não precisa estar os 4 queimados, como eu acabei de dizer. Um tweeter estando queimado e um médio estando queimado já para tudo de uma vez. O engraçado é só as 2 caixas tá assim, né? Mas se é uma caixa bem original que nunca foi mexida, provavelmente é isso aí. Família curte som? Ah, tá. Então, na verdade, assim, a minha resposta para o que você perguntou aí é o seguinte: eu tenho um caderninho aqui com todos os equipamentos que eu tenho e mais ou menos quais são os valores que eles custam, que eles valem. Então, eu tenho um caderninho anotado. Se um dia acontecer alguma coisa, provavelmente vai ser pego esse caderninho, vai ser encontrado aqui esse caderninho, e a pessoa vai olhar, olha, isso, tem aquele detalhe e tal, e vale isso. E aí vai pôr para venda. Com certeza, já no mesmo dia, vão colocar tudo à venda pelo valor que está no caderninho. Mas pelo menos eu fiz o caderninho e não vai ser queimado, né? Digamos assim, queimado, jogado fora ou vendido de graça para alguém aí, tá? Então, mas vai ser vendido sim, com certeza. Mas só que pelo menos vai ter o caderninho anotado lá com tudo que eu tenho e quais são os detalhes e quais são os valores médios da época, né? Óbvio, porque hoje, se eu anotei há um ano atrás, hoje vale muito mais. Continuando. Canal que falou mal de você. Cara, eu não vou citar o canal, não vou citar. Me chame novamente, aí eu te digo qual é o canal, mas não vou citar o canal. Não é que falou mal, né? Ele fez um comentário lá. Eu fiz uma pergunta para ele e ele achou que a minha pergunta tinha sido, como é que ele falou, capciosa, né? Querendo pegar ele. Não, simplesmente estava com um problema, não estava conseguindo peça de reposição. Ele tem um canal lá no YouTube que demonstra manutenção. Eu achei que ele seria prestativo em dizer, não, ó, isso aqui eu pego assim, ou eu não pego assim, ou eu pego lá, ou compro lá, mas não, né? Foi bem tipo, não, é meu, eu tenho de estoque antigo e não te interessa de onde vem. Então tudo bem, não quer ajudar, não tem problema. Só que ele achou que eu tava tentando pegar ele lá com alguma... Como se eu precisasse pegar ele dizendo que ele usava peça vagabunda. Cara, isso aí tem mercado pra todo mundo. Ele tem o mercado dele, eu tenho o meu mercado, não tem. Só que daí ele achou mal e acabou falando mal lá, tanto de mim como de um outro canal aí bem maior, que a pessoa conhece aí. Mas é aquilo, né, cara? Tipo, cada um faz o seu serviço. Exemplo, se você quer ir lá e ver o serviço dele e tal, e confia mais nele, compra dele. Entendeu? Tipo assim, você não vê nada do que ele faz lá. Ele diz que faz algumas coisas e faz e te vende. Eu tento mostrar o que eu faço, entendeu? Tipo, se você pegar um equipamento aqui, você viu tudo que eu fiz no CD500, viu fita funcionando, viu fita tocando, viu fita gravando, viu fita... Então, esse é o meu jeito de trabalhar. De pegar o equipamento e mostrar pra você como ficou, certo? Ele não, ele diz que ele fez, mas não mostra como ficou. Então, e essa história de dar garantia, vendendo pelo Mercado Livre, qualquer um tem que dar garantia, né? Qualquer um tem que dar garantia. Outro dia aconteceu um probleminha num Quasar, que a pessoa não conseguia, o Quasar 5500 que eu vendi, a pessoa não conseguia ligar o toca-discos, e nada. Eu fui lá e fiz o pós-venda. Qual é o pós-venda? Mandei meu WhatsApp, a pessoa começou a me mandar foto, e a gente sabe que o Quasar tem esses problemas de ligação que é meio complicados e tudo mais. Então, aí ele começou a me mandar foto e a gente encontrou o defeito. Pô, encontramos o defeito e tal, resolveu, beleza. Agora, se não tivesse encontrado o defeito, se realmente tivesse saído com o defeito, a conexão fono, apesar do vídeo que eu fiz ter mostrado que estava funcionando a conexão fono, fazer o quê? Devolve. Então, essa história da garantia... Bom, mixar FM, pra quê, né? Então, alguém lá me perguntou assim, eu quero ligar um PR4150, um SAM 800... e um equalizador GM800. Daí eu falei assim, vai depender de como você quer ligar, né? Se você quiser mixar o FM, aí vai ser mais complicado, porque você vai ter que sair o áudio do receiver e voltar para ele mixado, né? Então tipo, você vai ter que sair de um aparelho que tem o receiver internamente dele lá, ir para o mixer, aí o mixer vai mixar e vai voltar para aquele aparelho que está com o receptor interno. Então a conexão não é tão fácil, você tem que pensar um pouco mais na hora de fazer a conexão. Daí a pessoa perguntou assim, mas para que quer mixar o FM? Puxa vida, é aquilo, né? Para você não serve isso, para mim serve. Você entendeu? Então, tipo, por isso que eu não respondi corretamente. Eu preciso saber, você quer fazer mixagem do FM? Então eu sei que é uma besteira. Quer dizer, né, eu acho mais ou menos igual você. Pô, pra que eu vou ligar no mixer FM? Mas vai que a pessoa quer ligar no mixer FM. Ela quer estar com o mixer aqui do lado dela, com todos os volumes de tudo que ela tem, e o aparelho lá longe. Então vai depender da pessoa. Então se a pessoa quer ligar o FM no mixer, tem que ser assim. Entendeu? Eu não vou julgar ela por ela estar querendo fazer isso. Não, então tipo, que nem você fez. Pra que ligar o FM no mixer? Cara,
cada um. O aparelho do cara, se o cara quer ligar o FM, a gente tem que ir lá e tentar descobrir uma maneira de fazer uma ligação que o FM entre no mixer e volte pro receiver equalizado, mixado, né? Então você tem um mixer lá com 8 entradas, é para utilizar, não é? Então por mais que você... às vezes ele não quer mixar o FM, ele não quer pegar uma estação e mixar com o CD player. Ele quer simplesmente estar escutando no som dele um CD player e no fone de ouvido a rádio. Você consegue entender? É uma função. Que é o quê? A mulher dele quer estar lavando a louça e tá curtindo lá um pagode e ele quer escutar o jogo. Bom, beleza, põe lá no fone de ouvido, no mixer, põe o fone de ouvido e escuta o jogo. Enquanto a mulher fica curtindo um pagode e lavando louça. Entendeu? É uma opção. Você entendeu? Então não dá pra julgar como que a pessoa quer ligar o equipamento. Isso aí eu acho totalmente errado. Vamos lá. O que acha do Tape Deck 615 Technics? Pô, eu acho um deck bem legal, bem bonito, né? A fita fica lá dentro, tem a tampinha. Eu já tive vários Technics. Vou deixar todos os vídeos dos Technics que eu tive aqui. Tive M14, M12. Isso nessa safra aí de vídeos do YouTube. M12, M14, 616 ou 606, não lembro. Vou deixar os vídeos aqui. Que mais? Teve mais um outro. Eu tive um 677 que é bem parecido com esse 615. É mais bonito, tal. A porta abre, você põe a fita lá dentro, fecha a porta, tudo com toque. Só que os viewzinhos são bem pequenininhos. E a vantagem desse 615 é que os views dele são bem grandes, bem bonitos. Então a fita vai lá dentro, você fecha a tampinha de acrílico. É um tape bem bonito, mas vou ser bem sincero pra você. Já tive desse tape na prateleira que ninguém queria nem por 50 reais. Hoje, só que o problema dele é que é meio complicado de manutenção. As correias nesse tipo de deck deitado, que fica lá para dentro, a fita é meio complicado de manutenção. Aquelas chaves costumam dar muito mau contato. Mas se você pega um equipamento bem inteirinho, é legal. O que eu gostaria de ter é um 641. Já tive um 641, me lembro de ter vendido para um vendedor bem forte aqui da minha região por 170 reais na época. Né? Um 641. E faria o par com o meu 631. Qual é a diferença? O 631 que eu tenho, ele é com ponteiro e o 641 é com fluorescente, né? Ficaria bem legal, já tive, vendi barato, mas como eu disse, naquela época chegou a vender Pioneer 1000 por 370 reais. Então os preços é isso aí. É isso aí, valeu, se inscreva, faça sua pergunta nesse vídeo aqui para semana que vem. Valeu!